Olá, que bom que você chegou. Nós vamos estudar mais um capítulo da Bíblia hoje. É o 24, é o último capítulo de Lucas, hein? Olha que maratona, que bênção de Deus chegarmos ao final de Lucas e amanhã a gente começa João. João é um evangelho diferente, hein? Você vai gostar bastante, eu gosto muito da mensagem de João. Também estamos, além da TV, estamos em várias mídias sociais. No YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o nosso canal. O NT no final é importante. Ali nós temos toda a Bíblia gravada, 2 vezes, toda a Bíblia gravada. Uma bênção de Deus. Você pode nos acompanhar, pode pegar outros capítulos, mas estude outros livros, né? Mas estude a Bíblia todos os dias. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. É isso que nós queremos. Se inscreva lá no YouTube. Estamos também no Deezer, Spotify, desde Gênesis capítulo 1 até o capítulo de hoje. E também no NT Play, que maravilha ali, temos outros conteúdos além dos da TV, filmes, entrevistas, uma gama de programação maravilhosa, programações maravilhosas, tá bom? Queremos agradecer aos Anjos da Esperança que nos apoiam com suas ofertas, doações, para que a gente possa continuar pregando o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, para todo mundo. As mídias sociais fazem esse trabalho lindo. Quem poderia imaginar? Quando a gente começou, eu comecei lá atrás, há 40 anos, mais ou menos, falando na TV, no rádio, e a gente tinha tanta dificuldade. Hoje os aparelhos nos ajudam muito, as mídias sociais. Quem diria que a gente pode falar com... Eu pensei que meu celular estava aqui, mas não está não, está lá na mesa. Mas vamos falar com a pessoa lá do outro lado do mundo, não vamos pagar nada. É impressionante. Esse é o momento de pregar o Evangelho. Pregar com toda força, com todo o poder de Deus. E se você quiser se tornar um anjo da esperança, é muito simples, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui, tá bom? Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda também. Nós queremos oferecer para você, em nome dos Anjos da Esperança e também da Novo Tempo, essa revista, A Máquina Humana. Na realidade, a revista Esperança Novo Tempo é um guia de estudo da Bíblia e o título dessa é A Máquina Humana. A fonte da cura estão nos alimentos, a fonte está nos alimentos. Olha que imagem maravilhosa, não sei se dá para você ver direitinho aqui, mas uma pessoa composta aqui de várias frutas, verduras, legumes e etc e tal. Lindo, né? Peça a revista, ela é gratuita por este outro WhatsApp que aparece aqui, tá bom? É só colocar ali A Máquina Humana. Se você tem dificuldade de Wi-Fi e etc., então você coloca no WhatsApp, só isso. Se você não tem dificuldade, então pode só colocar A Máquina Humana, tá bom? Nós vamos para o intervalo e na volta nós estaremos estudando o último capítulo de Lucas, o capítulo 24. Então não sai daí, já estamos voltando. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, todos os dias juntos, um capítulo novo, e estamos terminando o livro, o Evangelho segundo Lucas. Hoje é o capítulo 24, conforme já anunciamos aí no outro bloco, né? O último capítulo, o capítulo 23, o capítulo triste da morte de Jesus, mas assim... É tão inspirador, né? A sexta-feira foi um dia bem ruim, né, para os discípulos, mas o domingo ia chegar. O domingo ia chegar, é o dia da ressurreição, que coisa linda. Sexta-feira Jesus morre, no sábado, bem perto do pôr do sol, no sábado ele fica na tumba, descansando na tumba, e no domingo pela manhã ele ressuscita. Que coisa linda e maravilhosa. A sexta-feira pode ser difícil na sua vida, mas o domingo vem aí. Eu não estou falando do dia da semana, estou falando dos fatos que aconteceram. Sexta-feira pode ter sido um dia difícil, né? Hoje pode ser um dia difícil, agora está passando por uma situação difícil, mas a ressurreição vem.
Jesus vem porque Ele é a ressurreição, é a vida. Não me refiro à ressurreição apenas de levantar-me como morto, não, a ressurreição para a vida. No batismo a gente morre com Cristo e ressuscita com Cristo. Cristo vive em mim. Uma das frases mais lindas. Tenho certeza que você está acompanhando aí agora a ressurreição de Cristo, só para a gente pegar um finalzinho, né, do capítulo 23, o 54, né, era o dia da preparação, começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Não fizeram isso na sexta-feira, não dava tempo. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Isso é muito importante, hein? E aí, ligado, o capítulo 24 é para a gente ter facilidade de achar os versos, né? Os capítulos foram colocados na Bíblia, os versos também, mas ele está grudadinho aí com essa informação. E no sábado descansaram segundo o mandamento, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando esses aromas, né, que elas haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. E aqui vem perturbadas, né? O túmulo estava aberto, estavam perturbadas, viram aquilo, mas como? O que aconteceu? Que situação é essa? E aconteceu que, perplexas a esse respeito, verso 4, apareceram-lhe 2 varões, 2 anjos, com vestes resplandecentes. E olha, a mensagem mais linda, aqui diz que elas ficaram olhando para o chão, né? Porque o que tinha acontecido, né? E os anjos disseram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Aí já deu a nota, né? Aí já deu a mensagem. Por que vocês estão procurando os mortos? Mas ele está vivo, não está aqui. E esse é o verso 6, é um dos versos mais lindos do cristianismo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Essa é a grande esperança do cristão, não é? A ressurreição de Cristo é o que dá esperança para o cristão. Túmulos de líderes de outras religiões, não é? Estão lá para serem visitados, não é? Mas o túmulo de Jesus pode até ser visitado, mas ele não está ali. Ele ressuscitou, essa foi a promessa. E aqui ele tinha dito isso, que estaria indo para Galiléia. E como Jesus tinha dito, né, quando disse, importa que o Filho do Homem, verso 7, seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Na contagem hebraica, um pedaço da sexta-feira é um dia, né, na parte da tarde. O sábado é outro dia. E o domingo, depois do pôr do sol do sábado, já começava o domingo, então já era o terceiro dia. Coisa impressionante e linda, né? Aí elas se lembraram das suas palavras, diz o verso 8 aqui, e voltaram e anunciaram aos 11, eram Maria, dá o nome delas, né? Maria Madalena, Joana. Maria Madalena tinha muito que agradecer, né? Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram as coisas para os apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram. Não acreditaram nelas. Não é possível. Não, vocês estão delirando. Isso não aconteceu. E Pedro, porém, levantando-se, é só o Evangelho de Lucas que fala isso, que Pedro se levantou, correu para o sepulcro e viu que não tinha ninguém, os lençóis de linho estavam ali. Ele retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Mas eles não acreditaram, os apóstolos não acreditaram. Aí, essa aqui perplexos, né? Porque a rocha estava fora de lugar, o sepulcro estava aberto. Agora, os corações estavam desanimados. E a história é dos 2 discípulos que estavam na estrada de Emaús indo para casa.
de Jerusalém para Emaús, são uns 11 quilômetros mais ou menos. E eles estavam nessa estrada, já no final do dia de domingo. Estavam indo para casa, não é? E estavam conversando, né? Iam conversando, verso 14, a respeito de todas as coisas que tinham acontecido. Jesus morreu, como é que ele foi, aquela morte dolorosa, não é? A situação, crucificado, foi tirado dali, foi levado para uma tumba. E esses 2 discípulos que deviam fazer parte dos 70, é o que se crê aqui, eles estavam lá, né, para baixo, estavam desanimados. E o que acontece para esses discípulos? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproxima deles. Aquele lusco-fusco da tarde, virando noite, alguma coisa por aí, e eles não reconheceram, não enxergaram, não conseguiram ver a Jesus. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, diz aqui o verso 16, mas ele se aproximou deles e ia com eles. Gostoso ouvir isso, né? Jesus se aproxima dos desanimados e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Verso 17. E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um deles, que se chamava Cleopas, disse: você é o único, né? Verso 18. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém não percebeu as coisas? Você ignora as ocorrências desses últimos dias? Você é o único? Era Jesus. E aqui a gente vê o humor de Cristo dizendo: quais coisas? Ele sabia, ele era o protagonista da história. E explicaram: aqui vem a tristeza. O desânimo de discutirem as coisas que aconteceram é explicitado aqui. Aqui é triste, esse texto aqui é triste. Quais coisas? E eles explicaram, verso 19, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, claro, morreu, mas era poderoso em obras e palavras, fez tantas coisas, nós vimos essas coisas diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades romanos, autoridades judaicas e romanas, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Tá, ok, ele morreu, então era o profeta, não vai ressuscitar? Que coisa é essa, né? Ora, verso 21, nós esperávamos, estamos decepcionados, estamos desanimados, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. E aqui tem um retumbante mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E elas afirmaram que ele vive, mas não o viram. Então, se não o viram, como é que nós vamos acreditar? Aí Jesus irrompe e diz: mas vocês são tardios de coração mesmo. Elas vêm, dizem que o túmulo está vazio, vocês não estão acreditando? Não estão acreditando em tudo que os profetas disseram? Porventura não convinha que ele padecesse, verso 26, e entrasse na sua glória? E então, começando por Moisés, e a gente acha que ele estava começando por Gênesis capítulo 3, verso 15, por inimizade entre ti e a mulher, sua descendência, que é a primeira promessa messiânica aqui, e desde Moisés ele discorreu por todos os profetas e expunha-lhes a respeito do que constava a seu respeito nas Escrituras. Bom, falou tudo isso, fez menção de ir embora. Quando eles iam entrar para a casa dele, se ele ia continuar, ele disse: não, você não vai, já está escurecendo, vai ficar com a gente aqui. A hospitalidade judaica incrível, né? Oriental.
vai ficar com a gente, vamos lá. E quando eles se assentam, e depois aqui, eu até anotei aqui na minha Bíblia, né? Fica conosco, né? Fica conosco, que expressão, né? Fica conosco. Está legal essa conversa, né? São coisas boas que estamos ouvindo, fica conosco. E é tarde à noite, fica conosco. E quando eles tomaram o pão e ele o abençoou, eles abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E agora vem uma frase bacana nesse verso 32. Porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Não ardia o coração? É isso exatamente que acontece quando você lê a Bíblia todos os dias. O coração arde. Não é arder de dor, né? Não é uma dor. Ele arde de alegria, de emoção. Nossa mente é ativada às coisas do reino, às coisas espirituais. Quanto tempo a gente perde, não ouvindo a Escritura, não vendo a Escritura, não lendo a Escritura, não pensando na Escritura. E Jesus lhe dá para esses aqui um maior presente, a sua presença e a explicação da Escritura sobre ele. Que aula devia ser essa, hein? E a Bíblia diz assim que na mesma hora eles se levantaram e foram para Jerusalém de noite, 11 quilômetros à noite. E eles acharam os discípulos, os quais diziam: o Senhor Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram, apareceu a Simão, mas apareceu para nós também, no caminho. E nós o reconhecemos quando ele partiu o pão. Aí Jesus, enquanto ele estava falando, aparece. Eles estavam falando, aparece para os discípulos. Apareceu no meio deles e disse uma frase: paz seja convosco. Eu acho interessante a gente se cumprimentar com a paz, né? Paz. A paz do Senhor, eu acho tão bonito isso. Paz seja convosco. A paz. Eles, porém, ficaram surpresos, aflitos, atemorizados, a mente foi aberta. Vede as minhas mãos, sou eu, por que estão duvidando? Sou eu mesmo. E então ele pede alguma coisa para comer. E lhe deram um peixe assado e um favo de mel. Ele comeu na presença deles, né? Aí Jesus explica as Escrituras e diz assim: eu não falei que, estando ainda convosco, eu falei que importava que se cumprisse tudo o que escreveram de mim, na lei de Moisés, os profetas, nos salmos, e lhes abriu o entendimento. Explica a palavra novamente para eles. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Eu não falei isso para vocês, agora a mente deles estava bem clara. Agora os corações estavam alegres, os lábios deles foram abertos também, e em seu nome eles deveriam sair e pregar. Vós sois minhas testemunhas, e agora preguem a palavra. Lucas encurta um pouco o caminho dos 40 dias que ele estaria na terra. E ele vai dizendo: olha, eu vou enviar vocês. Essa é a palavra, hein? Agora, quando termina aqui, ele começa Atos dos Apóstolos, o envio. Eu vou enviar vocês. Vocês vão ser minhas testemunhas. Fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos de poder, o Espírito Santo. E aí ele vai continuar lá no livro de Atos, falando sobre Atos 2, né? O Espírito Santo os motiva, os impulsiona, os levou até Betânia, os abençoou, subiu para os céus, foi recebido nos céus, e então eles voltaram para Jerusalém e estavam sempre no templo louvando a Deus. Mas o véu do templo não rasgou? Mas era um lugar público onde eles podiam estar, louvando ao Senhor no templo, contando a história da ressurreição. Impressionante. Os homens quiseram calar os soldados, não. Vocês vão ser subornados, vamos subornar vocês para não falarem nada a respeito do anjo, que caíram, desmaiaram. Não, e ele era o Messias de fato, porque ressuscitou. A tumba não pôde segurá-lo. Imagina as hostes satânicas ali impedindo aquela pedra ser removida,
e 2 anjos fizeram todo o trabalho ali, removeram a pedra e o poder do mal foi vencido mais uma vez e será destruído depois da volta de Jesus, depois do milênio. Mensagens lindas. Amanhã começamos João, um evangelho completamente diferente dos 3 que vimos. Eu espero que você esteja aí firme. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção. Que possamos entender cada vez mais a morte e ressurreição, a vida, morte e ressurreição de Cristo e a sua iminente segunda vinda. Que o Senhor nos ajude a enxergarmos aquilo que ainda não estamos enxergando. Os nossos olhos sejam abertos, nosso coração seja aberto e nossos lábios também sejam abertos para contar essa história. Em nome de Jesus, amém. O programa segue. Vejo você amanhã com o João. Até lá. Expectativas grandes podem nos frustrar grandemente. Eu me recordo que no início de meu casamento, eu tinha muitas expectativas em relação à minha esposa e ela em relação a mim. Porém, o mais interessante é que a maioria de nossas expectativas eram veladas. Nós nem sabíamos o que um esperava do outro. A título de exemplo, certa manhã eu fiquei chateado porque ela não se prontificou a passar minha roupa da igreja. Mas depois percebi que eu nem havia pedido a ela e que também não era obrigação dela este trabalho. Mas minha decepção era fruto da expectativa que eu tinha em relação a ela. Quando lemos o Novo Testamento, percebemos que os seguidores de Cristo alimentavam grandes expectativas em relação ao novo reino que seria instituído por ele. Porém, eles esperavam um reino terrestre. Sonhavam com um dia em que Cristo libertaria Israel do jugo romano e assumiria o poder político sobre o povo. Mas as coisas saíram bem diferente do que eles esperavam. Em uma quinta-feira, Jesus foi julgado. Na sexta, foi morto. E no sábado estava sepultado. Você consegue imaginar como estavam os discípulos no domingo? Pois bem, o livro de Lucas registra o diálogo entre 2 seguidores de Cristo que caminhavam na estrada de Emaús retornando para sua vida antiga. A partir do verso 13 lemos: Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Me chama a atenção nesta história que os 2 seguidores de Cristo estavam tão desapontados com o que aconteceu diferente de suas expectativas, que não conseguiram enxergar que algo maior estava acontecendo. Eles estavam dialogando com um Cristo vivo, ressuscitado, mas como estavam apenas concentrados nas expectativas frustradas, eles não viam um milagre na frente deles. O Messias havia pago o preço do resgate de toda a humanidade, mas eles não entendiam, pois estavam frustrados, pois olhavam apenas para o problema de Israel. Sim, Jesus os decepcionou, pois tinha planos superiores. E sabe, isso também acontece conosco. Muitas vezes, quando estamos frustrados, não enxergamos a mão de Deus conduzindo a história. Cegos pela decepção causada por uma visão pequena, ignoramos que quando Deus frustra nossas expectativas, é porque Ele tem algo maior e melhor para nos dar. Finalizo citando a letra de uma bela canção intitulada O Sonho de Deus é Maior, cantada por Robson Fonseca, que diz: Por maior que sejam seus sonhos, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus para você.